Caro telespectador, a morte é um tema envolto em mistério para a maioria das pessoas. Sonhar com morte, então, torna-se o mistério dos mistérios. Apesar de ser frequentemente interpretada como um símbolo de transformação, a falta de garantias e certezas que ela traz pode abalar profundamente o ego. Diante disso, somos compelidos a buscar algum significado, alguma âncora que possa aliviar nossa ansiedade e medo. Por isso, é crucial entender como o sonhador encara a morte, pois isso nos permite compreender melhor o que significa sonhar com morte para cada indivíduo. Saiba mais. Sonhar com morte é bom ou ruim? O significado de sonhar com morte varia de acordo com a representação que as pessoas falecidas têm para o sonhador. É fundamental explorar sinceramente quais características dessas pessoas deixaram marcas no sonhador e de que forma o influenciaram. Esse exercício é válido tanto para pessoas cuja presença teve impacto negativo quanto positivo na vida do sonhador, pois não há uma regra que determine que sonhar com alguém querido implique em um sonho positivo ou vice-versa. Sonhos com figuras públicas falecidas, como cantores, atores, políticos e líderes espirituais, também podem ser interpretados utilizando esse mesmo exercício. No entanto, é importante considerar o valor coletivo que essas figuras possuem, mesmo que seja oposto ao do sonhador. O que significa sonhar com morte? A cada grande experiência, não apenas concreta, mas principalmente emocional, o ser humano renova sua existência e o sentido que atribui a ela. No entanto, também é confrontado com a finitude de ciclos, atitudes e, no caso da morte, a finitude do corpo. Conforme explica Jung, os símbolos relacionados ao processo de individuação, autoconhecimento, podem ser interpretados como símbolos de morte. Isso significa que os sonhos que envolvem símbolos ou conteúdos relacionados à morte, mas que apontam para mudanças profundas na vida do sonhador, não necessariamente indicam morte literal. Sonhar com morte pode ocorrer em diversas circunstâncias marcadas por profundas transformações, tais como transições de fases do desenvolvimento humano, eventos familiares, experiências traumáticas e escolhas significativas para o desenvolvimento pessoal. Essa compreensão é essencial para distinguir quando sonhar com morte está relacionado à vida e quando indica uma morte literal. Para isso, é necessário considerar cuidadosamente a totalidade do sonhador e a realidade que ele enfrenta. Sonhar com morte pode significar a morte de alguém? Existem sonhos que parecem preparar o sonhador para a morte. Estudos realizados com pacientes terminais ou idosos revelaram que o inconsciente manifesta símbolos que preparam o sonhador para o processo de morte e também abunda em símbolos míticos que mostram a continuidade da consciência após a morte. Símbolos como relógios parados, árvores tombadas, animais enterrados e até mesmo situações como passar por túneis escuros podem surgir nos sonhos, indicando essa preparação para a transformação que a morte representa. Esses sonhos sugerem que a morte é mais um momento de profunda transformação dentro do processo de desenvolvimento da consciência, abrigando a possibilidade da continuidade da vida psíquica. Não podemos ignorar a crença religiosa do sonhador ao interpretar sonhos com morte. As diversas religiões abordam a morte de maneiras diferentes, desde a aceitação da reencarnação até a crença na ressurreição e na vida eterna pós-morte. O papel das religiões é fornecer um sentido para a morte, embora nem sempre esse sentido seja suficiente ou satisfatório. Compreender o significado de sonhar com morte. É importante refletir sobre os sonhos com morte, levando em consideração todos os detalhes e buscando contextualizá-los com a realidade do sonhador. Nesse sentido, a consulta a um psicólogo especializado em interpretação de sonhos pode auxiliar o sonhador a compreender as mensagens que seu inconsciente está transmitindo de forma mais profunda. Alguns questionamentos podem ajudar nesse processo de autorreflexão e associação com a vida cotidiana ou situações vivenciadas anteriormente. Reflita sobre o sonho. Quem era a pessoa no sonho e qual era sua relação com o sonhador? Quais foram as interações entre o sonhador e a pessoa no sonho? Em que circunstâncias a pessoa aparece no sonho? Qual é o cenário? No sonho, o sonhador tem consciência de que a pessoa falecida está presente ou já partiu? A pessoa falecida no sonho está viva na vida consciente do sonhador? Houve diálogos no sonho? O que foi dito? Quais são as emoções despertadas pelo contato com essa pessoa falecida? A morte dessa pessoa no sonho remete a algo na vida do sonhador?
Qual é a situação atual do sonhador na vida real? Há algo que o sonhador precisa deixar ir ou se despedir? Existem aspectos difíceis de enfrentar ou transformar na vida do sonhador? O que está morto na vida do sonhador? O que precisa ser revisto para que o sonhador possa seguir em paz? O sonhador está investindo energia em algo que o destrói, mas acredita que o faz bem? Como as questões coletivas influenciam a vida do sonhador? Como o sonhador compreende a morte e qual é o sentido que atribui à vida? Sonhar com morte e seus possíveis significados. O significado dos sonhos com morte depende do contexto e dos eventos que ocorrem no sonho. Nem sempre esses sonhos indicam a morte de alguém, mas podem ser uma amplificação de algo que está acontecendo na vida do sonhador. A seguir, apresentamos algumas das principais explicações sobre o significado de sonhar com morte. Sonhar com a morte de um amigo ou parente falecido. Quando sonhamos com pessoas queridas que já faleceram, pode ser uma forma inconsciente de satisfazer a necessidade de contato com essas pessoas. É importante considerar a função compensatória dos sonhos nesses casos. Sonhar com pessoas falecidas, principalmente aquelas com quem tínhamos laços afetivos, pode trazer conforto, seja ao mostrar que elas estão bem, transmitir uma mensagem específica ou simplesmente ao estar presente no sonho do sonhador. Por outro lado, esses sonhos também podem evidenciar a tristeza e o luto do sonhador. Sonhar com a morte de alguém com quem não temos afinidade. Sonhar com a morte de alguém com quem tínhamos dificuldades no relacionamento pode indicar aspectos da nossa psique que não compreendemos ou lidamos bem. Pode ser um chamado para olhar para essas questões e transformá-las em nós mesmos. Ao identificar as características da pessoa no sonho, o sonhador pode questionar em quais momentos de sua vida agiu de maneira semelhante. Alguns sonhos podem até direcionar o sonhador para situações prejudiciais ou destrutivas, evidenciando a necessidade de revisão de comportamentos. Sonhar com uma pessoa falecida que está viva. Há sonhos em que a pessoa falecida é percebida como ainda viva, ainda presente. Não há consciência, no sonho, de que ela já partiu. Isso pode indicar apego e dificuldade de deixar partir ou ainda que certos aspectos da psique estão mortos na vida concreta, mas continuam existindo dentro do sonhador. Sonhar com uma pessoa viva que aparece morta. Sonhar com uma pessoa viva que aparece morta no sonho pode refletir sobre quais aspectos estão morrendo no sonhador ou o que dessa pessoa em nós está morrendo. Novamente, é necessário pensar na representação dessas pessoas para compreender o símbolo do inconsciente. Sonhar com a morte de pessoas famosas. Sonhar com pessoas falecidas famosas exige a consideração do fator coletivo. Se a personalidade falecida tem uma representação negativa para o sonhador, mas positiva coletivamente, pode indicar uma relação conflituosa com os valores coletivos e internos do sonhador. Se houver um alinhamento entre o coletivo e o que o sonhador pensa sobre aquela pessoa, é possível explorar como essa interação dos valores coletivos e pessoais afeta o desenvolvimento pessoal do sonhador. Tudo depende do personagem escolhido pelo inconsciente. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente se você já sonhou com a morte e como foi. Até o próximo vídeo.